Olá. Olá, boa noite. Bem-vindos. Muito bem. Por favor, quem puder só dar um oi dizendo que está me ouvindo, que está tudo ok. Ótimo, muito obrigada. Muito bom recebê-los aqui. Hoje nós vamos ter uma live aí especial e a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, né? Que especialmente agora na época de pandemia, que a gente está vivendo situações próximas de pessoas conhecidas da gente, às vezes entes queridos nossos ou pessoas próximas de pessoas que a gente conhece e até mesmo a iminência eventualmente da situação da quarentena que nos traz o coronavírus muito perto. Então, nosso assunto hoje é morte, luto e sono. Então, é muito bom poder tê-los aqui. Nós vamos receber a Gabriela Caselato. Gabriela Caselato é psicóloga, especialista em luto nesse assunto, vários livros publicados. Ela também é a sócia fundadora, diretora do Quatro Estações. Então, vamos ter junto com a gente. As pessoas estão entrando, muito bom. Muito bem. Olá, Gabriela. Olá, Silvia, como vai? Boa noite a todos. Muito bom, prazer poder recebê-la aqui no nosso Instagram da ABS, Associação Brasileira do Sono, né, uma entidade brasileira que organiza o sono numa estrutura multidisciplinar. E é Obrigada. um prazer poder falar com você, ou como psicóloga do sono, lidando com tantas questões de angústias que estão associadas à insônia e podendo também agora trazer você com toda a sua expertise, seu conhecimento aprofundado na prática clínica também, com pessoas que estão sofrendo de morte, né, em situações de luto, especialmente nessa fase que nós estamos vivendo da pandemia, em que a situação de luto não pode ser vivenciada dentro da tradição, né, dentro dos rituais próprios do velório, enterro. Então eu queria ouvir um pouco de você. A gente sabe que o luto é uma situação normal, é um processo que geralmente dura mais ou menos por volta de um ano. Então eu queria ouvir um pouco da sua experiência, o que você pode contribuir aqui para todos nós, não só que somos da área do sono, mas todos os nossos ouvintes aqui, muitas pessoas que não são especialistas em sono, mas se interessam pelo assunto. Muito obrigada pelo convite, Silvia, é uma honra. Deixa eu só te falar uma coisa, eu e mais alguns não estamos te vendo, a sua câmera parece um pouco embaçada, não tem a sua imagem nítida. Então eu tenho que descobrir aqui como eu faço para É, colocar essa câmera. tá Eu bem. acho, como é a primeira vez. Ah, será que é isso? É isso. Pronto, resolvi. Pronto, muito obrigada. Pronto. Eu tinha que colocar a câmera voltada para mim e ela estava para o fundo. Pronto, então Pois tá é, ótimo. esse é um dos Muito fatores de bem, eu sou insônia então da. Silvia. Hum, esse é um dos fatores de Esse é insônia, o né? fator. Dominar a Agora então eu vou me tecnologia. apresentar aqui. Essa aqui sou eu, Silvia Cornway, psicóloga da Sono. Eu sou diretora da Associação Brasileira do Sono também. Então, Gabriela Caselato é nossa convidada da noite para a gente falar de morte, luto e sono. Gabriela é especialista na área, vários livros publicados. E de tempos em tempos, Gabriela, eu vou renovar aqui a nossa conversa falando um pouco sobre você para as pessoas que vão entrando. Então, e também acompanhando as perguntas para poder fazer para você, certo? A gente vai ter uma conversa de mais ou menos uns Tá ótimo. 40 minutos e conforme as perguntas forem acontecendo, eventualmente a gente estende aí mais uns 15, 20 minutinhos, tá bom? Tá ótimo, obrigada, cara. Tivemos Muito bem, aqui. muito obrigada. Muito bom. Então você estava começando a falar um pouco da questão de luto, não foi isso que você introduziu? Exato, porque a gente está vivendo uma situação que os lutos, eu acho que o luto, quando a gente pensa imediatamente na morte de um ente querido, mas eu acho que o luto não se resolve, se resume a isso, né? Existem pessoas perdendo o trabalho, pessoas com muito medo sobre o futuro. Então eu acho que a gente podia começar falando um pouco do que é o luto, o que é esse processo, quais são os sintomas comuns, né? Associados mesmo à questão da morte iminente. Mas depois a gente pode até falar que esse luto não é só associado a isso. Então eu queria um pouco que você discorresse sobre isso para a gente poder ir aprofundando.
Tá bem, tá bom. Então, a questão do luto acho que é bem importante até para poder chegar, né, nessa costura sobre o luto e a questão da insônia, né, e tentar ampliar um pouco a questão da insônia nesse momento da pandemia versus as questões de perdas, né? O luto ele é um processo normal e esperado de reação, né? De enfrentamento de uma situação que se rompeu, né? Que envolva um vínculo significativo para a gente. Por isso que o luto não se restringe só a um conceito ligado a situações por morte, porque a gente vivencia muitas experiências de vinculação de ordem mais subjetiva, de ordem mais ambígua, de ordem mais intangíveis, muitas situações, mas que são profundamente estruturantes do nosso funcionamento psíquico e que, quando rompidas, geram uma reação de luto, né? Então, luto é uma reação multidimensional, não é uma reação só de ordem afetiva. A gente costuma, no senso comum, falar da tristeza, mas o luto é uma reação que mexe com a nossa cognição, que mexe com as nossas emoções, que mexe com os nossos mecanismos de enfrentamento da vida, que mexe com a nossa espiritualidade, mexe com a nossa sociabilização, mexe com o nosso corpo, com as que provoca, que implica numa série de reações normais e esperadas, uma situação, né, de ruptura, né? E que por isso são reações, às vezes, muito intensas, não só de intensidade, mas até de duração, mas elas têm uma correlação com o evento efetivo. O problema, por exemplo, das perdas não concretas, é que a gente não correlaciona aqueles sintomas a um evento efetivo, porque ele é intangível. A morte ela é tangível, mesmo assim a gente às vezes reluta em relacionar que uma pessoa esteja agressiva porque está de luto, por exemplo, ou com uma insônia recorrente porque está de luto, né? Porque nem sempre a gente associa e reconhece que aquilo que ela está vivendo é um luto, né? A gente está vivendo muitos lutos nesse período da pandemia, que não se referem às perdas associadas ao nosso viver, que estão nos trazendo uma série de reações, né? E acho que a perda mais desencadeadora, né, que só para abranger um pouco, depois a gente volta para as questões de morte, desse senso de controle que a gente perdeu é a perda do que a gente chama de um mundo presumido, né? A vida que nós tínhamos não existe mais. E nas diferentes fases da cronologia da pandemia, nós estamos enfrentando, né? Aquele que não existe mais, um período, quando a gente foi ficar em casa nas primeiras semanas, era provisório. Esse provisório foi se esticando, e esse provisório, hoje a gente vive uma fase da pandemia muito fadigada, onde as pessoas estão muito fadigadas e os sintomas físicos estão muito importantes, porque a gente perdeu a perspectiva de controle e de reversibilidade desse provisório. A gente não sabe quando ele vai voltar, ainda que algumas medidas estejam sendo feitas de reabertura, etc., mas não é para aquilo que a gente conhecia, né? É para uma outra coisa que a gente não sabe direito. Então, essa falta do senso de controle coloca nosso cérebro no mecanismo de, entre o enfrentamento e a fuga, no excesso de enfrentamento. Eu preciso me ajustar a uma realidade que eu não conheço. Eu preciso me ajustar a uma realidade que eu não conheço. Eu preciso me ajustar. Aí o fight, né? E no fight, essa ansiedade... É o desconhecido, isso. E aí a fantasia gira ao redor de inúmeras possibilidades, muitas vezes as possibilidades ameaçadoras para aquela pessoa, com medo, e por isso ela faz todo esse processo de enfrentamento mediante aquilo que ela acha que vai ser o pior para ela. Então ela sofre muito mais, né? Exato, exato. Essa indefinição, a mente humana ela não é preparada e condicionada para lidar com a indefinição. A parte racional do nosso cérebro precisa de um dado controle, uma previsibilidade mínima para funcionar, para sair desse estado de ameaça. E o que a gente está vivendo é exatamente o curto-circuito disso, né? Por isso que essas reações fisiológicas de fadiga, de estresse, incluindo as questões de sono, estão muito exacerbadas na população de um modo geral, né? Isso Sim, a gente vê pessoas não só com queixo. Eu acho que a gente está com algum problema, às vezes, na transmissão. Tem gente falando que está picotando. Então, exato. E isso a gente tem visto, né? Aumento de queixas de insônia, pesadelo também, e que está muito retratando. Tem pessoas fazendo
tem pessoas fazendo estudos sobre pesadelo com conteúdos que trazem conteúdos muito concretos de medo relacionado à situação política, relacionado a situações de morte, o medo, né, do porvir em termos até de trabalho mesmo, do que a pessoa está vivenciando. E aí eu acho que a gente podia começar, talvez, falando um pouco de como é que tem sido essa situação. Você que acompanha tão perto pessoas fragilizadas por uma situação de morte, mas nesse momento que a gente tenha essa situação não materializada do corpo, por exemplo, durante o momento de um velório, de um enterro, onde não pode nem chegar perto. E tem sido feita algumas estratégias alternativas de velórios virtuais. Como é que as pessoas têm lidado com isso? Em que medida essa condição favorece esse processo natural do luto? Como que pode ser essa ponte melhor aproveitada nessa fase que nós estamos vivendo? A gente podia fazer uma analogia com o que eu acabei de falar, né? Se a mente humana precisa de um controle para se ajustar à realidade, a morte sem concretude nos rouba esse controle de novo. A mente humana era capaz de lidar com qualquer realidade ruim, por mais que exista sofrimento, imponha sofrimento. Então, a morte de alguém que a gente ama de uma forma súbita ou de uma forma violenta é muito cruel, né? Muito dolorosa. Mas ela é uma concretude, está lá, aconteceu, eu vi, eu encarei, eu me despedi. E aí, diante dessa realidade desenhada mentalmente, eu passo a funcionar, né? A morte ambígua, né? A morte indefinida que fica em torno, muitas vezes, né? De um caixão lacrado, de uma ausência de ritual, da impossibilidade da despedida, ela coloca a mente na mesma condição, né? De uma questão inacabada, de uma questão que não fecha uma gestalt, né? E aí, com isso, a gente cria não só uma série de expectativas sobre não poder realizar, não concretizar aquela realidade para se ajustar a ela, como também mil fantasias sobre o que aconteceu, como está, em que condições foi. E isso fomenta sofrimento. Então, a ausência dessa concretude, seja de ver o corpo, seja de se despedir do corpo devidamente, não só eu individualmente, mas eu no meu coletivo, compartilhando com o meu suporte social, com a minha rede social, isso incrementa o sofrimento para o enlutado. Incrementa e abafa, porque passa a ser um luto vivido solitário, de uma forma solitária, né? Então, o que a gente percebe em situações como essa, e que a gente está vendo em volume muito grande na pandemia, é um fomento dos sintomas e uma duração maior dos sintomas. Porque essa pessoa passa a viver de uma forma menos ventilada todas essas questões, né? E sem a concretude necessária para desligar o ser Juliana. E do seu acompanhamento dessas pessoas, existem aqueles que muito provavelmente devem estar passando por isso com dificuldades, mas um pouco mais de condições de atravessar com menos sofrimento do que outras pessoas, vamos dizer, um sofrimento mais adequado. Essas pessoas que estão tendo essa oportunidade, o que você observa que elas estão fazendo nesse trânsito da passagem da morte, da despedida, uma vez que elas não conseguem acompanhar? Quais são os recursos que elas têm se utilizado para poder fazer deste momento um momento menos sofrido? Um momento mais natural, vamos dizer, no processo. Acho que as pessoas estão um pouco perdidas ainda, sabe, Silvia? As pessoas, elas não sabem muito o que fazer. E a depender da condição psicológica, da condição sociocultural, das condições da rede de apoio, né? Tem redes que são muito criativas e ativas e rapidamente ajudam o enlutado a criar ideias de despedida ou envolver o enlutado numa despedida também, mas muitas vezes não. Então, assim, não dá para dizer que é uma coisa homogênea. O que eles estão tendo que se valer é de um ajustamento a um novo cenário. E isso implica numa flexibilidade de postura, numa criatividade, né? Então, hoje, do mesmo jeito que a gente está usando o Instagram, né? E fazendo live, né? Para poder fazer psicoeducação, para poder se comunicar com a população e passar mensagens. Da mesma forma, a gente está tendo que usar isso para tudo, para conviver com os amigos e também para se despedir. Então, o meio virtual, muitas vezes, ele está sendo um jeito, uma maneira para você poder sociabilizar com as pessoas, compartilhar, homenagear, fazer cerimônias de despedida, cerimônias de cunho espiritual, muitas vezes ou não. Mas existem as possibilidades de encontros presenciais. São os sugeridos, mas a gente sabe o que estão acontecendo, né? De pessoas que vão ao cemitério, um número menor, mas se encontram, né? Outro dia eu acompanhei uma experiência muito interessante de uma pessoa que
publicou no Facebook o enterro da avó, que ela mesma quis registrar, então ela registrou todo o processo dela chegando ao cemitério, no cemitério parque, se despedindo, as pessoas estavam com balões brancos, era um número pequeno de pessoas, mas é com certeza um número maior que 10, as pessoas sentadas separadamente, tinha lá um respeito mínimo de segurança sanitária, né? O caixão lacrado, mas precisou pedir daquela pessoa, né? Então, é uma criatividade, né? Se em outros, há 4 meses atrás, isso seria considerado quase bizarro, né? Porque não fazia parte da regra social. Hoje, tem sido ajustada a uma nova regra social. E talvez não vá mais embora, talvez a gente mude para esse novo, né? Novas formas de se considerar essa despedida, esses rituais, né? A gente vê um pouco de tudo, mas as pessoas ainda estão perdidas, sabe, Silvia? Sei. Tem aqui dois comentários que eu acho que estão vinculados a isso que nós estamos conversando, que é um da Verenice falando: lidar com o culto, manejar o inexistente parece que é um pesadelo. E aí a Andréa Bacelar também faz uma pergunta que está alinhada com o que você está falando, que é: o fato de não termos velório e ver o enterro piora a aceitação do luto? Piora. Piora por essa questão, né? Você torna uma experiência emocional. Você faz referência àquela experiência cognitiva, sensorial, física, social, de dizer: aconteceu, é real. Que alguns resultados chegam a dizer: é tão etérea, né, a saída da pessoa da vida, das pessoas, né, dos sobreviventes, das famílias que ficam, que elas dizem assim: será que ele existiu? Porque parece que é irreal. Ele simplesmente não está mais. Eu não tive nenhuma pista de que isso realmente aconteceu. Será que o que eu acho que aquilo que eu tenho de referência de vida é real? Essa é uma experiência relativamente. Já ouvi de alguns enlutados essa frase, né? Tamanha o aspecto surreal que fica do luto. Então, isso não ajuda o enlutado. Por isso que a gente tem os hábitos de, quando há ausência de rituais, gerar rituais para favorecer isso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma experiência grande em emergências, né, no nosso instituto, no Corpo de Estações, e é muito comum, por exemplo, em acidentes aéreos, que a gente tem uma cobertura muito grande desse tipo de suporte psicossocial nesses eventos, né, na primeira hora, assim, logo desde o início, e é muito comum a falta de corpo para você, porque não tem vestígios de corpo, muitas vezes, por conta da questão do fogo, né, e do incêndio, da carbonização dos corpos, é impossível o reconhecimento. E a gente precisa fazer um caixão, mesmo que seja um caixão vazio, né? Precisa ter um ritual que a pessoa possa se despedir. Então, essa é uma questão importante, que tem muito a ver com o que eu estou dizendo desde o início, né? A gente precisa saber com o que está lidando para poder lidar. Se eu não sei com o que eu estou lidando, eu não consigo lidar. E as perguntas estão chegando dentro dessa conversa nossa. Como ter o luto quando não se pode abraçar os amigos? E você está justamente nos ajudando a entender que a gente tem que criar maneiras alternativas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido, como que é esse esquema dos velórios virtuais. Você disse de alguns grupos, talvez sociais e familiares, que logo abraçam a causa e criam uma movimentação que dão esse espaço de aconchego, de sensação de estar acompanhada nessa fase, para não ser solitário, como dessa forma muito isolada do sofrimento de um ente querido. Então, como é que isso tem sido feito? É um familiar que começa, é um amigo, é um esquema já montado junto com o cemitério? Como isso acontece na prática? Se você puder também nos orientar, eu acho que também é bom, tanto para aquelas pessoas que podem estar vivendo uma situação dessas, quanto aquelas que estão próximas de quem está vivendo e poderia eventualmente assumir o protagonismo e criar essa circunstância mais favorável para o amigo, para o familiar. Olha, a gente precisa entender uma coisa muito importante para começo de conversa. Isolamento físico não quer dizer isolamento social. A gente adotou uma palavra que já leva a uma confusão de interpretação. Eu posso não estar fisicamente perto de você, mas eu posso estar emocionalmente perto de você, né?
A população precisa se apropriar dessa ideia, né? E porque a gente não lida bem com a morte, a gente faz uso do isolamento físico para se isolar emocionalmente daquilo que a gente não sabe lidar e que nos desconforta, porque aquele que está vivendo a perda pelo Covid, né, está vivendo algo que eu poderia estar vivendo. Nossa identificação, nosso medo de identificação com a situação é tão grande que as nossas defesas são grandes. A gente corre esse risco de fazer um uso do isolamento físico para gerar um isolamento emocional. E é tudo que o enlutado não precisa. Ele não precisa estar só, mesmo que isolado fisicamente. Então, começando aí. Uma vez que a gente assume isso, toda práticas, né, o enlutado fica muito perturbado frente diante da morte, né? Não consegue levantar, cozinhar, tomar remédio. Então, às vezes, alguém que pode deixar uma sacola, uma comida pronta na porta, tocar a campainha e ir embora, porque nem sempre está a fim de conversar, né? Ele pode... Então, tem muitas coisas. Então, quem começa, falando dos rituais, pode ser o próprio enlutado, que é menos comum, justamente porque a maioria deles está muito tocado pela dor, pelo desespero. Então, às vezes, alguns parentes mais distantes, ou um pouco mais sob controle emocional, conseguem pensar nisso, né? Muitas vezes pode ser um amigo, né? Então pode ser uma atitude do enlutado, pode ser uma atitude da rede, e existem hoje serviços. Então tem alguns cemitérios criando serviços alternativos que organizam esse ritual, desde filmar o velório, né? E colocar em rede para as pessoas verem, até favorecer a presença das pessoas online, num grupo, de uma sala de Zoom. Então, eles podem fazer isso. Existem alguns grupos fazendo isso. Um grupo que está se organizando muito é o Infinito, é uma associação voluntária, né, que trabalha com a questão da morte. E eles estão organizando um serviço como se fosse uma consultoria para essa, desde preparar tudo para a família até ajudar a família a pensar, né? Então, tem diferentes níveis de ajuda, né? Chama Infinito. Então, tem várias formas. Os cemitérios começam a se organizar, os particulares, claro, começam a se organizar para isso, né? Muitas vezes, quando a pessoa está empregada em corporações, as empresas têm tomado atitudes também de gerar, né? Chegar o consolo até o enlutado, chegar as flores, chegar as frases, chegar vídeos gravando. Então, algumas empresas têm sido sensíveis a essas questões dos seus colaboradores. Então, na verdade, Silvia, a ajuda pode vir de qualquer lado. A questão Basta é quem ter toma uma iniciativa, né? quem toma a iniciativa, né? Empatia e iniciativa, né? Olha só, Mas tem uma como pergunta... é novo, a gente não tem mesmo uma regra, as coisas estão nascendo, está tudo meio difuso ainda, né? E aí eu acho que tem uma pergunta muito interessante para poder orientar, e eu acho que é um pensamento novo, que é da Tânia Nica: como lidar com as crianças nessas situações de rituais virtuais, né? Onde você não tem a concretude, a criança em geral precisa desse aspecto concreto, e o ritual virtual, para nós que fazemos essa abstração, ele pode ser realmente uma ponte, igual nós estamos aqui conversando, um bate-papo gostoso, uma troca importante, enriquecedora, orientado, que nos orienta. Mas como fazer isso com as crianças numa situação de ritual virtual sem ter a concretude de uma prática convencional? Olha, a criança, ela precisa mais do que tudo de estar rodeada de adultos que se disponham a conversar com ela abertamente. Começa por aí. Seja na situação anterior que a gente tinha de presencial, como hoje, a criança sempre esbarra na dificuldade dos adultos de falarem sobre a morte. E aí já começa a complicar, porque se o pai ou a mãe ou um ente muito próximo já não consegue falar, tudo já está interdito, entendeu, Silvia? Tudo aquilo que poderia surgir, nascer de uma espontaneidade da criança, seja de perguntas, de compreensão, de entendimento, seja de expressão do próprio pesar, começam a ficar comprometidas por esse interdito, por aquilo que não é legal falar. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de adultos dispostos a conversarem com essa criança. Em geral, os adultos que são os mais próximos, os que são fontes de segurança para ela. Então, uma vez que o adulto possa explicar para ela o que aconteceu, a morte, né? A morte precisa ser conversada honestamente com a criança, numa linguagem simples, sempre partindo daquilo que ela entende, né? Da linguagem que ela entende, do que ela já entendeu do cenário, né? Então o vovô tá dodói, o vovô ficou dodói, o vovô foi para o hospital, e o dodói do vovô era muito grande, né? E o dodói do vovô não tinha remédio, ou os remédios não funcionaram, e o corpinho do vovô parou.
né? Então, por exemplo, conversas assim podem avançar no sentido de ajudar a criança a entender a realidade da morte e aí poder se expressar, porque ela precisa se expressar, ela também pode se despedir. A ausência da concretude, né, atrapalha também a criança, né? Mas se a gente contar o que aconteceu, né, por que que não pode, eu lembro muito de um velório que uma pessoa estava me descrevendo, né, que ela foi, era a avó dela, né, e ela foi até o velório, não era uma morte por Covid, e ela rapidamente foi para o caixão e começou a fazer carinho no caixão. E pediu licença para ela e pediu para que ela passou alquinho na mão dela, passou álcool no caixão, limpou uma área grande do caixão e disse: agora você pode fazer carinho. Né? Não impediu a criança de se expressar, mas criou uma posição segura assim, de ponto de vista sanitária para que aquilo não fosse um problema, pensando que uma criança faz isso, põe a mão na boca e está tudo certo, né? Enfim, então eu acho que a questão é de ajudar a criança a entender e de ajudar a criança a poder se despedir. Se ela não tem o corpo para se despedir, como essa menina que eu acabei de descrever, ela pode simbolizar, ela pode fazer um desenho para o vovô ou para a mamãe, ela pode cantar, ela pode dançar, e endereçar essa expressão de dor e de despedida de alguma forma, né? Depois no cemitério ou em algum outro momento, né? Fazer um cantinho, né, de despedida do vovô, da vovó, da mamãe, em casa, com a fotinho. Então, existem muitas formas, de novo, de tornar concreto aquilo que está abstrato. Mas sempre Muito dando bom. a E possibilidade que a deixa eu hora que só está de novo concreto, retomar. Isso. a hora que Olha só, concretiza, ela se despede. nós estamos aqui com a Gabriela Caselato, psicóloga especialista na área de morte e luto, e ela está aqui podendo nos ajudar a fazer a ponte com tantos problemas de sono que nós estamos vivendo, em virtude do momento da pandemia. Nós começamos falando realmente da morte de um ente querido, mas a ideia é a gente poder lidar com tantos outros lutos que a situação da quarentena está nos trazendo. Então, façam suas perguntas. Eu estou tentando acompanhar aqui as perguntas à medida que elas estão aparecendo, mas algumas eu vou ser sincera que eu não consigo acompanhar, e aí eu peço para que reproduzam caso eu não tenha feito, ok? Gabriela, antes da gente passar um pouco o que eu queria falar do cenário de morte, e associado com isso que você trouxe sobre a criança, a importância dela se expressar, né? Pode ser através de um desenho, pode ser através de uma dança, mas que ela possa de fato endereçar o sentimento dela. Teve uma pergunta que eu consegui anotar da Thelma Costa Alves, que é sobre visualização criativa, e eu acho que a gente se une a isso. Se por acaso o trabalho, a técnica de visualização criativa pode subsidiar esse processo também de expressão do sentimento frente à impossibilidade de lidar com o luto de forma mais direta, conforme o que seria previsto e a pessoa estaria já mais acostumada. Sem dúvida, é um recurso, todo recurso de ordem simbólica, né, que ajuda o indivíduo a expressar simbolicamente, seja por meio de uma visualização, seja por meio de uma dramatização, seja por meio de uma expressão artística, são formas poderosas, são recursos, instrumentos terapêuticos poderosos para isso. Não tenha dúvida. Isso vale para crianças, mas também vale para adultos, né? É bastante, né, importante tocar uma música, né, a música preferida da pessoa, né? Fazer a comida que a pessoa mais gostava, como um ritual de despedida e oferecer para as pessoas de casa que estão lá também. Tem muitas formas, então toda e qualquer recurso que está a serviço de concretizar ou de formar símbolos que fazem essa ponte entre o vínculo pré-existente e a ausência, são recursos efetivos de construção. Ótimo. E assim, a Thelma, quando ela fez essa pergunta, ela agora trouxe um pouco mais da explicação. Ela tem um parente que perdeu 8 parentes nessa fase aqui de pandemia. Então, essa pessoa tem se vinculado às fotos e está agarrada às fotos. Agora ela buscou uma ajuda profissional, mas aqui vem uma pergunta. Seria o caso de tirar as fotos desses parentes? Não, gente, a gente tem que prestar muita atenção, assim, existe o nosso tempo e o tempo do enlutado. O tempo de quem está de fora, em geral, é muito menos tolerante para a dor
do que o tempo do enlutado. Ele já viveu uma experiência profundamente violenta de ter uma morte súbita e repentina de alguém significativo. Então, você arrancar um símbolo, né, no sentido de fomentar, como se ele não ver a foto, ele vai sofrer, ele vai parar de sofrer. Mentira. Se ele precisa ver a foto, é porque aquele ainda é um recurso que o liga ao ente querido. E isso ainda é uma necessidade psicológica dele. Ele vai ter o momento dele de não ter mais tanta necessidade das fotos. Mas esse é um movimento que vem de dentro para fora e não imposto pela sociedade. Pelo contrário, a gente corre o risco até de fazer um efeito contrário. Ao tirar, fomentar ainda mais a necessidade dele de estar mergulhado nas fotos, entendeu? Então, a gente precisa respeitar a necessidade do enlutado, que, em geral, não necessariamente representa o que a gente faria ou o nosso tempo de luto. A gente tem uma tendência a esperar que o enlutado... Você vê, a gente está falando de um enlutado, nesse caso, que tem alguns meses de luto, 2, 3 meses, né? Se você pensar que você perdeu 8 pessoas que você amava de uma vez e você só quer as fotos dela, não é pedir muito que esse enlutado queira ver isso, né? Queira estar em contato com esses elementos, né, representativos. Então, não faz sentido nenhum tirar. Ótimo, muito obrigada. E estão aparecendo questões aqui associadas com suicídio. Então, acho que a primeira que eu vou fazer para eu poder fazer a ponte com as outras que estão aparecendo é sobre estresse, falta de sono, muito trabalho dos profissionais de saúde, levando muitas vezes ao suicídio. E aí, tem uma outra questão que também apareceu, é como lidar com o suicídio, que eu acho que a gente pode até ampliar um pouco mais, né, para além só do suicídio nesse momento de profissionais de saúde, que eventualmente acabam fazendo por essa escolha, tamanho, o estresse e o sofrimento psíquico. Pensar no suicídio mesmo, como lidar com o luto de uma situação dessas. E também a gente tem a Lucy Feijó aqui, que também trouxe uma situação de crianças, como lidar com as crianças, filhos nesse momento. Já estavam afastados, função do trabalho, e agora uma morte por suicídio atravessa essa relação. Então, são questões que estão circundando o suicídio, que a gente pode pensar tanto nesse momento mesmo de acolhimento e orientação do profissional de saúde, como fazer com que a família dele lide com essa situação de suicídio, e aí, se puder falar um pouco do suicídio, o luto do suicídio de uma forma mais ampla, eu agradeço. Tá bom. Lúcia, Feijão, um beijo para você, querida. Eu vou voltar um pouco para o tema do sono, que foi a primeira pergunta, para não fugir, inclusive, o tema da nossa conversa, para quem tem expectativa, né? Falando da prevenção do suicídio, né? E aí falando da fadiga e do estresse. A ausência do sono, e você com certeza, Silvia, sabe muito mais disso do que eu, por ser especialista nessa questão, né? Ela é um fator de risco importantíssimo para a questão da saúde mental. E a gente está vivendo uma situação em que tem muitos fatores de risco. Então, o estresse, a fadiga, o medo, a ameaça, né? A insegurança, os conflitos, às vezes demasiados dentro da convivência excessiva dentro de casa. Então, a gente tem uma pessoa que está num corpo fadigado, né? A gente está vivendo várias fadigas, a fadiga da incerteza, a fadiga do Zoom, né? Essa fadiga excessiva, que se deu o nome de fadiga de Zoom, que é a fadiga da experiência virtual, né? Por exemplo, quem trabalha, como a gente hoje basicamente na tela, a gente tem 70% da nossa, de 60% a 70% da nossa expressão comunicacional é não verbal. Então, imagina, a gente que se expressa, eu então, italiana aqui, que falo, mexo, ando, estou aqui confinada a me expressar para vocês só com o meu rosto. Obviamente que inconscientemente e conscientemente eu gasto muito mais energia para me fazer valer, me expressar, porque eu não tenho esse não verbal. Do mesmo jeito que eu também vou fazer muito mais esforço para captar a mensagem da Silvia, que está aqui comigo nessa conversa, porque eu não capto tanto o não verbal dela, a não ser a expressão facial. Então, essa já é uma experiência estressante. Então, os medos, a ansiedade, a incerteza, tudo isso vai gerando um colapso nesse estado de não controle, nesse estado de incerteza e insegurança. Então, essas pessoas, e aí falando do medo, né, do profissional de saúde, das experiências sucessivas de morte, da impotência frente às mortes, de ter que manejar coisas para as quais eles não foram treinados, do medo de pegar, do medo de contagiar a família. Então, são pessoas que estão no alerta e sofrimento. Se elas não criam mecanismos de alívio, né, se elas não têm autocuidado, se elas não têm experiências de compensação emocional, de prazer, etc., elas podem sofrer. E todos os estudos da pandemia estão levando nessa direção de que a população mais atingida é a população de linha de frente, são os profissionais de linha de frente, que estão sofrendo muito com a saúde mental. A população em geral toda,
vai sofrer uma epidemia dentro da pandemia de saúde mental, mas dentre as escalas de pessoas mais afetadas, os profissionais de saúde. Então, a gente tem que cuidar dos profissionais de saúde. Lá no Quatro Estações, a gente abriu uma linha de trabalho voluntário para cuidar deles individualmente, em conjunto, em grupo, em roda de conversa, porque a gente quer ajudar esses indivíduos a se descomprimir, a se sentirem menos isolados no próprio sofrimento, e todas essas ações são ações de prevenção ao suicídio, de prevenção ao adoecimento mental. E o suicídio é um risco associado ao adoecimento mental, né? O luto, falando um pouco do luto por suicídio, né? Ele é uma experiência muito complexa, porque entre os riscos, né, ligados ao tipo da perda, é uma experiência súbita, violenta, né, auto-infligida. Então, as pessoas em volta sempre lidam com uma experiência importante de culpa e de raiva, muitas vezes. Então, de estigma, é uma morte estigmatizante, assim como a do Covid também é. Então, o luto por suicídio tende a ser um luto muito intenso e também muito solitário, né? Esse é o fator de risco. Então, quando a gente trata o luto por Covid, a gente tem que se valido muito dos nossos estudos sobre luto por suicídio, justamente porque algumas condições se intercomunicam, apesar de serem experiências distintas, né? Então, podemos dizer, teve até uma pergunta sobre isso, que o suicídio poderia ser considerado a morte mais trágica, mais difícil para os parentes lidarem? É uma condição de perda desafiadora, mas a gente não pode dizer que é o pior tipo de perda. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso perder uma avó de 95 anos de morte natural e me sentir absolutamente devastada. A morte era esperada, ela teve um processo, teve uma despedida, mas aquela figura era uma figura profundamente representativa na minha vida e foi tão trágica como se fosse um suicídio. Eu acho que a sua resposta é excelente, porque o sofrimento, a gente não pode medir o sofrimento do outro, né? O sofrimento, ele é legítimo. Então, eu acho que foi excelente a resposta em frente a isso. E aí, eu acho que a outra questão é como lidar, né? Que veio essa questão, não sei se você chegou a responder, senão eu te peço para explorar um pouquinho mais. Como lidar, então, um parente que perde alguém por suicídio, qual é a melhor forma dele poder enfrentar esse momento? Então, a primeira coisa que a gente tem que ajudar de novo, né? Por isso que eu falo como a gente se emparelha, é ajudar esse enlutado a sair da solidão, do isolamento, né? Ele vai ter vergonha de falar disso. Pensa bem, não sei se você na sua rede já conviveu com alguém que perdeu por suicídio, mas pensa quantas pessoas chegaram para conversar com esta pessoa. Isso na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses. O índice de suporte social para um suicídio é baixíssimo, porque é uma morte temida, é uma morte estigmatizada, as pessoas não sabem o que dizer, as pessoas têm muitas fantasias sobre isso, as pessoas lidam mal com isso, então as pessoas não se aproximam. Então essa é a primeira questão, né? Você tirar o enlutado dessa condição é uma ajuda imensa, imensa. E aí ajudá-lo com essas questões de como ele interpreta essa situação, né? Suicídio, é muito importante que a gente diga, é sempre... Tá sem som. Oi. Perdeu o som. Voltou, né? Agora voltou, sim. Que pode ser uma experiência de adoecimento súbito, né? Então um surto, um rompante, e às vezes um processo que vem vindo pelas beiradas, né? Mas a experiência de você tirar a própria vida, em última instância, ou na primeira instância, é sempre uma saída frente a um sofrimento profundo que a gente sente que não tem mais saída para lidar. Isso pode ser vivenciado de uma forma impulsiva ou de uma forma processada, mas é sempre um sofrimento insuportável, né? Então a gente precisa entender que o suicídio é fonte de um adoecimento, que a gente também não concretiza, por isso que a gente também não entende e não legitima, né? Então, sim, em linhas muito superficiais para explicar o suicídio. O suicídio é um fenômeno muito complexo de se entender, mas só para sair um pouco dessa questão do suicídio como alguma coisa a ser julgada, né? Um processo a ser julgado por quem está em volta. Sim. E acho que a gente podia também agora falar dessa questão de morte. Também eu acho que a forma como cada povo lida com a morte depende muito de como ele encara a vida e como ele encara a morte, né? Então, essa circunstância que nós vivemos aqui, apesar da morte e do luto ser uma situação universal, a experiência ela é diferenciada. Então, se você pudesse também
traçar um pouco um paralelo de como é que o Ocidente lida com a morte, ou se tem alguma questão com o brasileiro específico, porque a gente sabe que entre os tibetanos, por exemplo, a morte é uma passagem, né? É um momento em que há não é uma ruptura, não é mais uma experiência do viver. Então, se puder trazer um pouco isso, eu acho que isso também ajuda a trazer a dimensão do sofrimento que às vezes recai por uma questão cultural. Eu acho que a morte dentro da cultura ocidental, ela é percebida ainda como um fracasso a ser evitado, ainda como uma experiência a ser evitada, literalmente. Então, a gente vive um processo social de barganha com a morte, né? De barganha com o envelhecimento, de barganha com a finitude. Então, em última instância, a gente luta, a nossa sociedade está se abrindo, a globalização e as trocas culturais têm ajudado nesse sentido. Experiências coletivas ajudam muito nesse sentido, e acho que talvez essa tenha sido uma das experiências enormes que a gente está vivendo de perdas coletivas, né? Mas a morte na nossa cultura, em última instância, é vivida como um fracasso, né? E porque é um fracasso, a gente não lida bem e a gente foge dela. Então, diferente de entender ela como parte da vida, a gente entende ela como um desvio da vida, né? Então, quando a gente fala da morte, é como se a gente está indo na direção de tudo aquilo que a gente não quer. E porque isso a gente se prepara mal, a gente conversa mal, a gente educa mal, a gente não vive essas experiências da forma como deveria ver. Desde aquele peixinho que morre lá no aquário de quando a gente era criança, até a perda de um ente querido, né? A gente não tem essa experiência cultural. E um outro desafio, falando de cultura ocidental, no Brasil a gente tem diferentes culturas dentro da mesma cultura. Se você pegar a experiência cultural de uma pessoa do Nordeste com uma pessoa do Sudeste, você vai ver experiências culturais, ritualizações e formas de encarar a morte. Eu vou te dar um exemplo. Pegue uma mulher de uma condição sociocultural média, alta, paulista, e pegue uma mulher de condição sociocultural baixa, socioeconômica baixa, do Nordeste. Essa mulher tem 8 filhos, e ela diz para você, eu tive 10 filhos, vingaram 8. E a mulher paulista, ela vai ter 2 filhos e vai dizer para você assim, quantos filhos você tem? Nenhum. Porque se ela perder um, ela vai ter vergonha de dizer que um dia teve. Então, assim, de onde vem essa diferença? Uma diz que vingou, quer dizer, que sobreviveram tantos, porque ela espera que a morte exista, pelas condições socioeconômicas e culturais que ela vive. Esta não espera que a morte aconteça e lida como um fracasso. A gente está dentro do mesmo país. Mas então a gente tem que lidar com essa diferença. Eu lembro muito de um casal que eu atendi há uns anos atrás, e ele era do Nordeste e ela era paulista. E ela chega para mim horrorizada, porque ele perdeu o pai, e ele foi ao enterro do pai, ela não. Quando ele volta muito orgulhoso, assim, no sentido de empoderado, com uma foto na mão, e ele mostra a foto para ela, querendo compartilhar com ela um momento importante, e era a foto do pai no caixão morto. E ela regala o olho, incrédula, como assim? Que coisa horrível, não me mostra uma coisa dessa, chocada. Para ele, era parte da despedida registrar a morte. Para ela, o registro da morte era muito mórbido e terrível de ser enfrentado. Então, a gente precisa considerar as diferenças culturais dentro do nosso próprio país e respeitá-las. Quando a gente tenta homogeneizar, a gente passa por cima da narrativa do outro. E muitas vezes a gente gera uma violência dentro da própria dor do luto. Né? Olha só, olha o que vem vindo. A morte é a única certeza que temos na vida, né? Lucília Ribas, Lucy Feijó. Falar de morte é falar de vida. Precisamos falar sobre morte. Eu perdi agora qual é o nome da pessoa, mas teve uma pessoa importante educar sobre a morte. Então, está vindo bastante afirmação, né, da importância dessa conversa que nós estamos tendo. E a Tânia Nica faz uma pergunta que eu suponho que a sua resposta vai ser sim, mas eu deixo para você realmente responder e poder argumentar, que é o número de morte elevada por Covid pode levar ao aumento de estresse pós-traumático por conta da cultura da morte no nosso país? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem a banalização da morte, né? Gera uma violência, gera uma experiência traumática. Outros elementos podem gerar a experiência do trauma e o estresse pós-traumático, né? Mas a forma de como a morte é respeitada ou não, né? Então, por exemplo, tem um site na internet muito interessante, chama Inumeráveis. Não sei se você já teve acesso. No Instagram ele também tem. E eles são voluntários, são jornalistas e pessoas que se voluntariaram
para criar narrativas a partir dos relatos dos enlutados sobre a vida de quem morreu. Para não dizer que eles não são números, eles são pessoas. E a cada dia eles vão lançando, né, sobre uma morte, uma história de uma pessoa. E isso é uma forma de tirar a pessoa dessa banalização e dessa desvalorização da vida, né? Então, sim, a forma como a morte é tratada pode ser uma violência secundária. E eu estava aqui pensando, Gabriela, que toda essa explicação que você deu sobre o suicídio, a circunstância de um sofrimento psíquico enorme e a morte encarada no Ocidente como um fracasso e uma situação difícil, de fato, de lidar com as circunstâncias que nos esbarram, que nos trazem obstáculos, né? A ponto até de uma pessoa escolher por suicídio, escolher um caminho de desistência da vida, tamanho sofrimento com relação àquilo que eventualmente ela não está conseguindo êxito. Então, o quanto a nossa sociedade, da forma como ela está articulada em cima da garantia do processo com eficiência, com produtividade, com um estresse exacerbado pelo resultado de sucesso, de excelência, pautado numa convenção social, cria essa circunstância também durante uma quarentena de uma dificuldade de lidar com o inesperado. Por mais que a mente humana, como a gente começou a falar, é uma mente de fato formulada, tem um processo em que o costume, a rotina cria uma circunstância de todo dia você saber o dia de amanhã, isso dá uma segurança. Numa sociedade pautada ainda por cima, num sucesso, né, na produção avessa a situações de obstáculo por uma leitura de que isso seria um fracasso, cria uma circunstância ainda mais difícil de lidar com o inesperado, de lidar com as mudanças. E aí acho que nesse sentido a gente podia fazer um vínculo para falar um pouco dos vários lutos, que são lutos para além da morte física de um ente querido. Eu só queria retomar a ideia do suicídio, assim, o suicídio não é uma escolha, né? Ele é, para a pessoa que está em sofrimento, ele não é uma opção. Ele é só um caminho de alívio da dor, né? Então, não é que ele escolhe ele não consegue mais escolher. O suicídio, por isso que é quando a pessoa chega nessa instância, onde ela não consegue mais escolher, entendeu? É muito importante, porque parece que ela tem essa opção, ela não se vê com essa opção. Agora, sobre essa questão que você fala, é bem importante. Nessa sociedade produtiva, de performance, numa sociedade em que eu brinco que a tristeza não tem lugar, a tristeza é medicalizada, que o Facebook está todo mundo sorrindo com seus pratos de comidas bem feitos e a sua vida está tudo lindo, a gente se sente lá, né? Quem está vendo, nossa, a vida está uma maravilha, a minha que é uma porcaria, né? Ou a minha está tão difícil, a dela está tão resolvida. Então a gente vive numa sociedade que vai atrás, né, desses mitos e que banaliza e nega as experiências de sofrimento, de conflito, de incerteza, etc. Então, a gente, por exemplo, né, começar por isso, a gente tem uma licença de luto que chama-se licença nojo. Oficialmente a licença no Código Civil, né, chama-se licença nojo, quer dizer, aquela licença que a pessoa é dispensada poucos dias, 3 dias, se não me engano, consecutivos, né, pela morte de um ente direto, né, chama nojo não pelo nosso senso, é o nome apropriado do português, do jurídico português, né, da linguagem portuguesa, que quer dizer licença do pesar. Mas é estranho que seja adotado no português brasileiro, porque parece mais um reforço do estigma da morte, né? Mas a gente tem 3 dias para se recuperar e voltar para a produtividade, né? E isso porque se eu tiver um laço consanguíneo ou uma relação de conjugalidade, porque se eu for uma amiga, se eu for a psicóloga que perdeu um paciente, se eu for uma pessoa um pouco mais distante, eu não tenho esse direito. Então a gente vive uma sociedade que o tempo todo vai empurrando para esse lugar onde a gente não tem um processo pessoal a ser respeitado, né? Então, poder falar, essa coisa da educação, né, de mudar a educação sobre a morte, de poder falar, dar essas palestras, essas conversas, levar a psicoeducação para a população, é uma forma da gente abrir brocas na sociedade de ventilação desses assuntos, né, das pessoas criarem espaço. E nesses 20 e tantos anos trabalhando com isso, eu fico muito feliz de perceber que a gente conseguiu bastante. Hoje a gente fala desse assunto, eu lembro que a gente não conseguia nem espaço para conversar desse assunto lá no início. Hoje a gente tem muitos espaços, não só na área da saúde mental, mas nas artes, na cultura, esse assunto pode ser mais falado, né? E isso é bastante importante, né? Então a gente vive muitas experiências banalizadas
né? Então, essa coisa, né, da gente, as perdas econômicas, por exemplo, que as pessoas estão vivendo agora, né, são perdas importantíssimas, não só porque a perda da segurança, o dinheiro, é uma representação importante dentro do nosso funcionamento cultural, social, né, de segurança real, concreta, mas também a perda de status, a perda de hábitos, a perda de convivências, que a falta do dinheiro ou desemprego vai trazer para muitas pessoas, né? Então, essa é uma perda de ordem importantíssima, que a gente não pode só encerrar na questão econômica do país, né, do gerenciamento da máquina, mas na vida direta das pessoas, né? Que já estão acontecendo na vida de pessoas de uma forma muito violenta, muito violenta. Então, a gente tem muitas instâncias de perdas, né? Essa perda da segurança, a perda dessa, você falou no início, né? A perda do abraço. A experiência física é uma experiência que dá um contorno psíquico muito grande para a gente. Então, eu poder abraçar alguém que eu amo, a experiência sinestésica do contato de pele com pele, é uma experiência importante para o cérebro. E a ausência disso, ela é insubstituível. Né? Não tem voz, não tem sorriso que se equipare ao toque de pele com pele. Da experiência do sistema nervoso, eu digo, né? Sim. Então, a gente tem que fazer mais esforços de amorosidade uns com os outros para tentar equivaler à falta desse abraço, desse toque, desse beijo. Então, são muitas as perdas, são muitas camadas de perdas, que a perda deste mundo presumido e a presença de uma ameaça, que é uma doença invisível, né? Que é um bichinho que é muito menor que a gente, que está fazendo estrago. E a falta da previsibilidade do que vai acontecer com a nossa vivência, todas essas instâncias vão trazendo uma cascata de perdas simbólicas, tangíveis e intangíveis, que a gente está tendo que enfrentar e que vão ter um impacto na nossa vida emocional, né? São muitas. E na vida de cada um, algumas mais que outras, né? Não é igual para todo mundo. Muito bom. A Luciana, nós vamos responder para você. Eu já vi a sua mensagem sobre falar sobre sono, que você tem visto isso bastante na clínica, a gente vai falar. Só mais um pouquinho que eu queria fechar aqui com uma questão também importante, que é a questão da espiritualidade, né? A gente já começou a tangenciar um pouco, mas eu acho que falar o quanto que a espiritualidade, seja numa forma de religião, seja apenas numa prática de estar presente no momento, com maior aconchego interno, maior intimidade consigo mesmo, eu acho que eu gosto muito desse termo, né? O quanto isso auxilia no luto, eu acho que também é uma orientação importante. Linda pergunta, Silvia. Linda a ideia de estar mais consigo mesmo, né? Isso mesmo. A espiritualidade, ela está dentro do nosso funcionamento, no nosso sistema de crenças. E as crenças existem para quando o nosso cognitivo não responde mais. Então, quando eu não explico racionalmente, eu preciso acreditar. Frente a um universo intraduzível, frente a uma realidade desconhecida, frente a um perigo, frente a um novo, eu preciso acreditar. Então, a crença, ela é um instrumento psíquico de enfrentamento da realidade. Diante disso está posto, não importa se é religião, não importa se é qualquer crença que faça sentido na estrutura psíquica do indivíduo, deve ser validada, deve ser valorizada, mesmo que não faça parte do sistema de crenças de quem está cuidando, do terapeuta, do religioso, do chefe. Não importa se você, Silvia, acredita numa coisa que eu não acredito, mas que o que você acredita te ajuda a se sentir confortável para o enfrentamento da dor, é um instrumento maravilhoso para você. Então, a gente, porque, né, principalmente na psicologia, a gente às vezes não sabe muito o que fazer com a espiritualidade do paciente, né? Como se aquilo fosse uma antítese daquilo, né? A gente trabalha com a ciência, né, com a resposta científica sobre o comportamento humano e o funcionamento psíquico, e parece que a espiritualidade é uma coisa que contrapõe. Não contrapõe, ela é um instrumento psíquico que a gente precisa se valer, e que é absolutamente acionada em situações absurdas para o ser humano, situações que transcendem a capacidade dele de funcionar. E o luto é uma experiência que transcende a nossa capacidade de funcionar. Né? Então, por isso que você não vê uma pessoa enlutada que em algum momento não converse sobre espiritualidade. Pode até ser um ateu. Eu lembro muito de um homem enlutado, perdeu um filho, e ele era ateu convicto, um homem inteligentíssimo. Chegou uma hora que ele disse assim para mim: Gabriela, eu não suporto não acreditar em nada para lidar com a morte do meu filho.
Sim, porque aí ele fica talvez mais sozinho, né? Mais solitário. Acho que a gente está chegando no final do nosso tempo, acabamos fazendo quase em 1 hora aqui a live, e a gente vai ter que terminar dentro dos nossos 60 minutos, senão a gente tem que começar uma nova, e a gente pode marcar uma nova, né? Porque tem bastante pergunta, estamos aqui com uma audiência grande o tempo todo. E eu acho que para a gente poder encerrar em cima dessa pergunta que foi feita sobre o sono e que você mesma trouxe desde o início, a gente sabe, aumento de insônia, aumento de pesadelos, e eu acho que a gente tem agora a condição de amarrar o luto e todos os sintomas associados às queixas de sono, não só em relação à perda de um ente, mas esse luto mesmo em relação ao futuro, ao medo da perda de trabalho, um trabalho que eu já efetivamente perdi, uma questão de limitação financeira que cria uma circunstância mais difícil para a sustentação da família, com situações muitas vezes de fato limítrofes do ponto de vista material. E as pessoas, naturalmente, vêm tendo aí uma questão de problemas, de dificuldade para dormir, tamanha ansiedade, dificuldades também, às vezes, aparecendo nos conteúdos dos pesadelos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente tem um breve tempo, claro que eu também posso contribuir, mas você é a nossa convidada aqui, e você sabe o tempo também que um processo de insônia acaba acometendo um sujeito que está passando por luto, e que isto também tem um prazo, uma natureza de se integrar de volta à vida dele. Então, se você puder comentar, eu também posso amarrar depois no final. Por favor, eu vou só dar uma associação do sono com o luto, seja o luto pelas questões intangíveis, como o luto por morte. Quando a gente está vivendo o processo de luto, o sintoma de insônia é um sintoma muito esperado, muitíssimo comum, em torno de 80% a 90% dos enlutados sofrem por uma insônia que persiste de 3 meses, a muitas vezes até mais tempo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque apesar de ser um sintoma de luto normal, ela pode gerar essas complicações de ordem psíquica. Então, uma pessoa que não dorme há 3 meses, óbvio que ela vai ter a capacidade de enfrentamento dela, insight, elaboração, o humor muito reduzido. Então, a gente muitas vezes tem que intervir, né, indicar a pessoa para um profissional da área da medicina para intervir e favorecer o alívio desse sintoma. Mas, falando do ponto de vista de recurso, só para terminar a minha ideia, se a gente está falando que os lutos intangíveis, eles são experiências de ameaça, que coloca o indivíduo nessa condição de fight, a gente precisa desligar a ameaça minimamente. Eu não tenho como resolver o coronavírus, eu não tenho como desenvolver a vacina, mas eu tenho como fragmentar o meu senso de ameaça, quebrar a minha ameaça em pedaços e conseguir fazer uma higiene do meu sono para eu não estar em alerta quando for dormir. Ou eu conseguir rebaixar o meu nível de alerta. Então, seja pela forma de encarar os problemas, então tentar se tornar mais potente, quebrando os problemas em pedaços. Vou me preocupar com hoje, vou me preocupar com o problema que apareceu hoje, não vou me preocupar com o mês que vem, porque eu preciso dormir. Seja fazendo uma higiene do sono, você ajuda o corpo, a mente, a sair de um estado de fight, diminuir o estado de alerta e aí conseguir ter um pouco mais de indução do sono. Mas eu queria muito ouvir a Silvia, que com certeza ela tem mais para colaborar. Mas em termos de luto, é essa associação que a gente trabalha. Não, excelente. Eu acho que você trouxe isso. Eu acho que também a gente pode agregar aqui nos pesadelos, né, as queixas de pesadelos, que as pessoas possam, de fato, entrar em contato com o sentimento que o pesadelo está trazendo, para também aprofundar nessa fragmentação das experiências emocionais que muitas vezes a gente passa por cima. E todas as estratégias de higiene de sono, nós temos feito várias lives aqui na Associação Brasileira do Sono. A gente tem o canal do YouTube, onde a pessoa pode também entrar e poder se aprofundar, porque agora nós temos aí 1 minuto restante e eu não consigo me desdobrar em falar mais sobre o sono. Então, eu queria agradecer aqui, Gabriela, a sua presença, a sua participação. Acho que você pôde trazer nessa questão do sono a insônia como um sintoma transitório, normal, natural. Agora, quando começa a ter um quadro de insônia sustentado por mais de 3 meses, a gente entra mesmo num transtorno de insônia crônica, porque a pessoa já começa a desenvolver fatores perpetuadores da insônia. Então, cabe aí uma ajuda psicológica, uma ajuda médica para poder dar essa orientação e esse contexto dentro da área do sono. Então, Gabriela, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que foram muitas perguntas aqui e eu acho que a gente consegue até fazer um conteúdo de uma outra live, se você se dispor, vai ser um prazer. Muito obrigada a todos os presentes também em ABS.
Muito obrigada, Silvia, pelo convite. Me disponho sim. Queria agradecer muito as perguntas e a participação das pessoas hoje à noite. E fico à disposição. Muito bom, muito bem. Tá Muito bom? obrigada, gente. Tchau, Obrigada. obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite, gente. boa Bom noite. sono. Bom sono.